Fala, cinquentões! Fiz agora uma operação pela Rico, uma operação na subscrição de sobras e montante adicional. Então lembra, quando aparece uma subscrição em fundo imobiliário, você tem direito a uma porcentagem que você pode comprar por um preço melhor. Eu fiz isso há um tempinho atrás. Agora vem a fase de sobras, quer dizer, aquilo que não foi subscrito, eles colocam de novo para quem subscreveu. E eu tive aí a oportunidade de comprar mais 63% do que eu tinha de cotas do HCTR 11, o hectare, aquele fundo que eu gosto muito, né, que tem grande foco na área de multipropriedade. E também abre-se a oportunidade de você pedir cotas a mais, que é chamado de montante adicional. Como é que você tem que fazer? Então lá na Rico você clica em ações e FIIs, clica em subscrições, acha o seu direito de subscrição, coloca ali o valor que você tem, lembrando que nesse momento eu tenho 63%, então se eu tenho 10 cotas, eu teria direito a 6 cotas, eu consigo comprar, subscrever aquelas 6. Se eu quero mais, se eu quero fazer um montante adicional, eu vou lá no chat e chamo um especialista. Então foi o que eu fiz, vou mostrar aqui para vocês, eu chamei uma especialista que me atendeu na hora e disse a ela, estou subscrevendo as que eu tenho direito, mas eu quero fazer um montante adicional de 1000 cotas. 1000 cotas, um grande investimento skin in the game. Por que eu estou fazendo esse investimento? Vou mostrar para vocês logo a seguir a minha lógica, o meu racional. Lembrando que o montante adicional, ele pode se concretizar 100% ou pode vir 20%, 30%, 40%, depende muito do montante de cotas que sobrarão depois desta segunda fase da subscrição. Até lá! Até lá aonde? Pô? Olá, amigos cinquentões! Vamos falar hoje sobre Skin in the Game, uma grande expressão difundida por grandes personalidades, dentre elas Warren Buffett, um mega investidor americano, e também o escritor Nassim Taleb, que foi quem, através de seus livros, divulgou essa expressão para o mundo todo. Nassim Taleb, que escreveu grandes livros como Traído por Acaso, A Lógica do Cisne Negro, O Antifrágil e também lá em 2018, um livro com o título Skin in the Game. Skin in the Game, tradução livre, seria pele em jogo. Eles sempre falam sobre a necessidade de se orientar, de se dar dicas, de se assessorar quando você tem a credencial para isso, mas colocar a sua pele em jogo, colocar o seu dinheiro em jogo, colocar o seu investimento em jogo. Fazendo uma analogia, saindo da área de investimentos, vamos supor que eu tenha ali um botequinho legal, um pubzinho, e eu produza uma cerveja artesanal. Então você vai no meu bar consumir a minha cerveja, você leva a minha cerveja de presente para os seus amigos, eu vendo essa cerveja para terceiros, mas toda vez que você me visita, você percebe que eu não consumo a minha cerveja, que eu tomo a cerveja de terceiros. É no mínimo estranho, cadê a credibilidade daquilo? Ou eu sou um chefe de cozinha, eu cozinho, mas eu não como a minha comida, eu só como a comida de terceiros. Isso tudo não traz aquela credibilidade necessária. Então é importante que as pessoas façam na sua vida o que elas muitas vezes orientam. Então é um pouco daquilo, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então tem um pouco daquela falta de credibilidade. Então o termo Skin in the Game é isso. Eu falo e eu mostro e eu faço. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda, até porque eu não tenho autorização de indicar nada, de dar dicas, e sou um daqueles que faço questão de dizer, não sigam dicas. O que eu quero com esses meus vídeos é possibilitar, no mínimo, um acesso a alguma informação que vai fazer você construir melhor o seu plano de investimentos e você ter acesso de uma maneira um pouco mais simplificada. É isso, eu quero que os que estão próximos de mim consigam entender um pouco melhor o mercado e fazer os seus investimentos dentro da sua realidade, dentro do seu racional. Seria isso. Certo? Então eu pus aqui, eu vou colocar para vocês o que eu fiz hoje com o HCTR 11, que é um dos queridinhos. Poxa, Cássio, você fala muito sobre MXRF, sobre HCTR, sobre o Habitat. Por quê? Bom, é muito importante entender que no meu conceito, nada melhor que investir naquilo que eu conheço. O HCTR, o hectare, é um fundo de investimentos que tem um grande foco em carteiras de recebíveis nos CRIs de multipropriedade, que é o que eu entendo, que é o meu negócio. Eu trabalho com multipropriedade, então eu conheço profundamente o segmento, então eu consigo ter uma tranquilidade ao investir no HCTR ou no Habitat. Por exemplo, eu tenho
uma zona de conforto interessante que me agrada. É importante que nós tenhamos conforto nas nossas carteiras de investimento. Quer dizer que outra pessoa vai ter conforto com a HCTR? Não, às vezes nem com fundo imobiliário. Existem vários perfis e esses perfis devem ser muito bem orientados para que trabalhem de uma maneira confortável. Não adianta nada você pegar o seu dinheirinho, investir em alguma coisa que você não conhece bem e de repente perder a sua paz, não conseguir dormir ou não ter estômago. A bolsa de valores, a renda variável no geral, ela não é para qualquer um. Você tem que ter um estômago muito forte para isso, ok? Vou mostrar para vocês então, fazendo uma comparação com aquela casa que vocês viram que eu vendi, como que eu posso de repente recuperar parte daquele meu prejuízo. Não é uma recomendação, mas é uma maneira de vocês entenderem o racional da minha carteira de investimentos. Um grande abraço e bons investimentos! Vamos entender então qual que é a minha estratégia. Então eu tinha a minha casinha, bonitinha, tarará, tarará, onde eu paguei 180 mil reais. Isso há 4 anos e meio atrás. Esta casa eu vendi agora, semana passada, a 160 mil. Ou seja, um prejuízo de 20 mil reais. Certo? Ótimo! O que eu vou fazer agora? Eu vou migrar este valor para o HCTR. Então, nessa disputa, o que eu pretendo fazer? O HCTR hoje está R$ 130 reais uns quebradinhos, vou arredondar para 130. E ele está em fase de subscrição de sobras, onde você pode também fazer um pedido de um montante adicional. Montante adicional. Quer dizer, além das cotas a que eu tenho direito, eu posso solicitar mais cotas que poderão ou não ser liberadas para mim, depende do que vai sobrar, certo? E o que eu fiz? Eu pedi 1000 cotas a mais. Quer dizer, supondo que eu consiga ter essas 1000 cotas. Então, olha, R$ 130 reais arredondados é a cotação de hoje. 116,69, então vou arredondar para 116, é a cotação da subscrição. Então eu tenho uma diferença de R$ 14 reais por cota. Resumo da ópera. Se depois que eu comprar as cotas do HCTR, ele simplesmente voltar à cotação de hoje, sem contar que ela pode aumentar isso, eu ganho R$ 14 reais por cota. Ou seja, só neste montante adicional, eu estou falando numa diferença de 14 mil reais. Poxa, Cássio, se eu vendi a 160, se eu já consegui 14 aqui, essa casa já foi para 174, já está bem mais próximo de 180. Lembrando que a casa dá menos de 0,5% quando alugada. E o HCTR, ele tem, o mês passado ele pagou 1,6%, mas eu nem vou considerar o mês passado, vou dizer a média dele, que é 1,1% ao mês. Ou seja, pelo menos 2 vezes o que eu ganho no aluguel da casa. Esta é a minha ideia, não é uma recomendação de compra, mas é para vocês entenderem o meu racional.